Hoje, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Ou ainda não? Aqui ainda não apareceu, não. Desculpa. Que apareceu agora. Agora vocês estão vendo. Isso. Agora sim. Beleza. Então, essa aqui foi a prova que vocês fizeram na segunda-feira. Vocês já receberam a nota. Ainda tem uns detalhinhos para a gente corrigir. Pessoal que teve problema no envio de arquivo, isso a gente vai fazer depois da prova, depois que eu corrigir a prova. Como é que vai ser o procedimento? A gente vai terminar a reunião e eu vou ficar no chat. Daí vocês me mandam uma mensagem se vocês têm um problema. E eu vou contactando vocês, eu vou ligando para vocês em sequência, pode ser? Porque eu tenho que tratar individualmente com cada um. Eu não posso fazer em chat aberto, porque a nota de vocês não pode ser publicada para um para o outro, pela nova lei da informação aí. Beleza? Então, vocês entenderam o procedimento? Terminamos a correção da prova, daí a gente sai da videoconferência. Quem tem algum problema com a prova, me manda uma mensagem e eu vou ligar para vocês. Ainda hoje. Durante a aula. Tranquilo? Vocês entenderam? Vocês estão me escutando? Então, gente, eu entendi. Então, beleza. Então, vamos corrigir a prova aqui, ó. Primeira questão, ela valia 10 pontos. Eu perguntei para vocês qual que foi o grande insight da arquitetura fonôima e como ela alterou a história dos computadores. Pedi para vocês ainda me descreverem os 3 módulos fundamentais da arquitetura fonômica. Essa questão podia ser respondida de um jeito muito simples. Eu acho que eu não consigo editar aqui. Não consegui editar. Só consegui editar a pergunta. Então, ó, grande insight, programa armazenado na memória. Como ela alterou a história dos computadores? Computadores de propósito geral, em vez de computadores de propósito específico, que era o que existia antes. Quais são os 3 módulos? Memória, unidade central de processamento, unidade de entrada e saída. Acabou 10 pontos. Professor. Oi. Quando nesses 3 módulos a gente fala de memória, a gente está falando da memória RAM? Não. Não. Quando você fala da memória, você fala a capacidade de armazenar e recuperar informação. Na época eles não tinham esses conceitos de RAM, esses conceitos mais complexos. Não. A memória, a hierarquia de memória, ela se desenvolveu ao longo do tempo. E nessa época, o que eles conheciam de memória? Tipo assim, que memória que eles usavam? Na época de fonôima, você tinha basicamente 2. Você tinha cartão perfurado e você tinha a memória magnética. Mas era um imãzinho que ia para cima e para baixo. Ele era macroscópico, cara. Conseguia enxergar o olho nu os bits. Que da hora. Era muito louco, cara. Pô, tem um negócio que vale a pena se vocês tiverem oportunidade. É o Museu da Computação, fica na Inglaterra. Se algum dia vocês estiverem na Inglaterra, procurem visitar o Museu da Computação. Vocês realmente vão aproveitar a visita. Vocês vão ver a máquina de baba de lá, vocês vão ver um monte de coisa interessante. Tem um Museu da Computação também nos Estados Unidos, eu não sei em que cidade que é. Provavelmente deve ser Nova York, mas eu não dou 100% de certeza para vocês. Se algum dia vocês forem para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, procurem os endereços corretos e visitem. É uma boa diversão. Vocês gostam de computação, eu assumo. Vocês estão cursando computação, né? Bom, vocês têm alguma dúvida em relação à primeira pergunta? Ou tranquilo? Tranquilo. Vocês tinham que falar para mim. Programa armazenado de memória, produção de propósito geral, memória, unidade de processamento, unidade de entrada e saída. Estava respondida a questão. Segundo, explica o que significa os termos arquitetura e organização de computadores. Aqui eu tenho que fazer um comentário com vocês. É impressionante como vários de vocês usaram termos similares para tentar me explicar essas coisas. Impressionante. Eu acho que o grupo do AOC Boladão bombou durante essa prova, né? Eu, particularmente, procurei ler um pouco online e formular minha resposta. Mas vocês não lembram que eu expliquei isso para vocês? A arquitetura descreve como o computador deve funcionar, e a organização é como é que ele vai ser construído. Na verdade, eu assisti sua aula novamente e coloquei praticamente a mesma coisa. Eu usei a bibliografia recomendada, hein?
Teve mas olha que interessante, em 15 anos, teve um aluno que me deu uma resposta muito massa para essa questão. Muito legal. Ele pegou e descreveu arquitetura e organização em termos do Turing e do T. Flowers. Eu lembro de explicar isso para vocês quando eu estava falando do histórico e evolução dos computadores. E esse guri prestou atenção. Foi a primeira vez que alguém me deu uma resposta desse jeito. Ele falou que o Turing bolou arquitetura e o T. Flowers bolou organização. Isso você falou, né? Isso eu lembro, eu reassisti a aula e lá você falou isso mesmo. Mas eu não falei desse jeito, nesse contexto. Ele entendeu o que eu expliquei. Não, mas na aula que você deu pra gente, você fala que, tipo assim, o Turing, ele bolou a arquitetura e o Tim Flowers a organização. Basicamente é isso. A arquitetura putz, eu quero bolar um computador. Como é que ele vai funcionar? Quais vão ser as regras? Dane-se como é que eu vou construir ele. Eu quero que ele funcione desse jeito. Aí vem o engenheiro e fala assim, não, beleza, calma lá. Então ele tem que obedecer essas regras. Como que eu construo um circuito elétrico que faz isso, que essas regras definem? Isso que é arquitetura e organização. Esse povo que teve um bolo de vocês, acho que 48 responderam a prova. Uns 25, mais ou menos, produziram mais ou menos uma resposta muito parecida uma com a outra, desses 48. E essa resposta enfiava sistema computacional na história. Vocês lembram a diferença de computador e sistema computacional, né? Computador, a gente está falando só do processador, né? O sistema computacional é todos os hardwares, como eles estão se relacionando. Neumann, ela diz respeito a sistemas computacionais, né? Não a computadores. Tá, beleza. Aí a terceira questão é o programinha. Gente, esse programa era muito simples. Declara um... Deixa eu abrir uma coisa aqui rapidão. Eu não vou programar ele inteiro com vocês, eu só vou fazer os melhores momentos. Então, olha aqui, ó. Ata, aí você criava um ar, ponto space, e aí, ó, tinha que ser 42, né? 42 vezes 4 dá 168, não é isso? Bytes? 4 vezes 4 dá 16, 2 vezes 4, 8, 168 bytes. Isso aí mesmo. Beleza. Professor, Oi. você poderia inicializar o vetor aí, ao invés de fazer um for para inicializar com 0? Você pode, mas você nem precisa. Vários fizeram, mas não precisava. Pode crer. É porque a questão fala para, primeiramente, inicializar eles com zeros, né? Ou você vai fazer isso no ponto data, ou você vai fazer o script para isso. Meti 48-0 aí nessa parada. Eu também. Até cansei. Eu falei, nossa, se eu errar alguma coisa, vai ser a quantidade de zero que eu vou colocar aqui. Cada um com seus problemas, né? Ó, eu vou usar macros aqui para facilitar a minha vida, tá? A gente programou esses macros todos durante a aula. Daí, ó, o que o programa tinha que fazer? Ler 42 inteiros, não é? Ler 42 inteiros. Então, vamos ler os 42 inteiros, ó. Eu vou criar aqui um for. Deixa eu chamar de for 1. Antes, eu vou pegar e fazer um contador. Então, esse cara aí, desculpa, aqui é dólar. Eu não sei por que eu caí na besteira de escrever isso aqui no Logicinho agora, no Notepad, mas agora vai aqui mesmo. Esse aqui é o i igual a 0. Daí aqui eu vou fazer o quê? SLTI. Eu vou colocar... Nossa, meu filho tá chorando um tanto lá que vocês não têm noção. Vou comparar o 0 com 42. E daí, beleza. Daí eu vou dar um BQ, vou comparar o T0 com o número... Não, com o registrador 0, e aí eu pulo para sai 1. Beleza. Aqui é o corpo do for. E aqui vai ser o sai 1. Beleza. Aí o que eu tenho que fazer? Ler os 42 inteiros, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Eu falei para vocês formatarem bonitinho, não falei para vocês fazerem porcaria nenhuma. Falei só para vocês lerem os 42 inteiros, certo? Então, vamos lá, ó. Readint. E daí eu vou pôr um registrador aqui, ó. Vamos pôr, por exemplo, estou usando o S0, então vamos usar S1.
Daí, antes do meu for, eu vou dar um load address, eu coloco no S7 o endereço do array. Maravilha? S1, e agora eu vou fazer o quê? Fazer save word. Onde está essa palavra? Desculpa. Tentei isso, só Deus sabe. Save word, o quê? O S1 que eu acabei de ler, aonde? Na primeira posição do meu array, que está no S7. Daí eu faço o quê? Add o S7, $S7 e 4. E aqui acabou o for. Então vai ter o add o S0, $S0, 1. Nossa senhora. O J para fórum. Pronto, isso aqui é a pior parte, que é ler os 42 inteiros, certo? Eu pedi para vocês fazerem o quê? Calcularem o maior, o menor e a média, não foi? Então, vou ter... Cada um em uma função. Beleza. Então, aqui, ó, maior, menor e média. Então, como é que eu vou fazer isso? Para calcular o maior, eu preciso ter o acesso ao array, certo? Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Só que eu não vou pôr no S7, eu vou pôr no A0, um ponteiro para o meu array. Eu dou um JAL maior. Vou fazer a mesma coisa aqui. JAL menor e o JAL médio. Professor, só apontando aqui, no caso você pediu para calcular a soma de todos os valores, não a média. Isso. É maior, menor e soma. Maior, menor e soma, beleza. Eu poupei vocês da divisão aí, beleza. Então, beleza, esse cara aqui coloca o argumento que eu preciso. A outra coisa que eu preciso passar também é o número de elementos que tem no meu array. Certo? Que eu não sei. Então, eu tenho que fazer assim, ó, é de U a 1 e vai ser 42. 0,42. 0,42. Essa linha aqui a gente tem que colocar antes das outras duas funções também. E aí elas vão retornar um valor aqui para mim. O valor vai estar em V0, não é? Daí eu vou imprimir o inteiro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar do V0 resposta. Vamos colocar aqui no S0 o que tem 0 mais o que tem em V0. Essa linha aqui eu posso copiar para os 3 também. Aqui para terminar o nosso programa, a gente vai dar um return 0. Gente, essas aqui são as macros que eu estou usando, né? Beleza. E aqui vai ser o print int. Meu dólar S0. Eu coloquei por cento aqui, né? Tá errado, ó. É dólar assim. O porcento vai na macro. Então aqui um print int. Um print int. E aqui um print int. O programa principal acabou. Agora a gente vai fazer o maior, o menor e a soma maior. Então, para eu testar qual é o maior, a primeira coisa que eu vou fazer no maior é dar um push. Certo? Daí, quando estiver terminando, eu vou dar um pop e vou dar um JR $RA. Acabou a função. Acabou o corpo da função. Agora vamos escrever na corpo, a estrutura da função. Agora vamos fazer o corpo dela. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Tá tranquilo. Chorem aí, povo, se tem alguma coisa que tá ruim. De boa, de boa. Boa. Então tá, agora aqui eu vou fazer o for 2, ó. Sai 2, for 2, sai 2. Então, beleza, aqui eu tenho, aqui vai ser SLT. Eu vou usar o
A1. Então, ó, criei um I, porque eu vou ter que iterar sobre todos eles, certo? Não tenho que ler inteiro nenhum. O que eu vou fazer é carregar um inteiro. E aonde está o inteiro? O inteiro está no A0. O inteiro para o primeiro elemento do array. Isso aqui é o A0. O A04. S01, beleza. Esse aqui é o corpo. Então, aqui, ó, vou deixar assim. Aqui eu peguei o primeiro inteiro. Agora eu tenho que testar se ele é maior do que o maior. Então, antes de tudo isso, eu tenho que vir aqui e fazer um add $S1. Não estou usando S1 em algum lugar? Tô. Então, vamos usar S2. $0. $0. Esse aqui é o meu maior. Certo? Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que testar se o S1 é maior do que esse cara. Se ele for, eu troco. Então, você vai fazer o seguinte, ó. SLT. Quem que eu vou comparar? Vamos usar aqui o... Posso usar o T0 de novo. Ah, professor, era aqui em cima. Sim, mas depois que eu usei ele para o BQ, o valor que está nele não me importa mais. Então, eu posso reutilizar ele aqui. Isso confunde vocês? Vocês preferem que eu use outro registrador? Ou posso usar o mesmo? Para mim, tanto faz. Então, beleza. Estou comparando quem? Eu quero comparar se o valor lido é maior do que o atual. Então, esse cara me compara se ele é menor, certo? Então, eu vou fazer o atual, S2, maior do que o lido. Então, o que eu estou testando aqui é se o AR na posição I é isso que eu estou testando, não é? Sim? E aí, pessoal? Melhor fazer o contrário? Que, se ele for menor ou igual, eu não quero fazer nada. Se ele for maior, eu quero trocar. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Branch de Fico. Aí eu vou comparar o T0 com quem? Com o 0. E se for, eu vou para Cont 1. Aonde é Cont 1? É aqui, ó. Se não for, eu quero trocar. Daí eu vou fazer o quê? Cara, é muito fácil. É um ADU. Maior é o S2. S2. 0. Tinho. Eu coloco o maior no V0. E daí eu dou POP e dou JRRA. Terminou. O maior. Agora, o menor é a mesma coisa. Pega isso aqui tudo. Bola. Então, aqui vai ser menor. Beleza. Esse aqui vai ser o menor. O I. Daí aqui, tudo que eu tenho que fazer é inverter esses dois, ó. 2. Esse aqui é o for 2 aqui. For 3, sai 3. Ponte 2. For 3, sai 3. Pronto.
Só que nesse caso aí você está inicializando o seu S2 com 0 e você está comparando se eles vão ser Tá certo. menor que 0, né? Você teria que fazer, tipo, colocar um elemento nele, né? É. A gente joga o número maior, tipo, o maior possível. Então, coloca 0. E o maior possível vai ser. A gente pode vir na calculadora, ó. Carrega cálculo. A gente vem aqui na programador. A gente vem para Hexa e escreve 7FFF, que é esse número aqui, ó. Nesse caso, você não poderia, tipo, só atribuir que o primeiro elemento vai ser, por exemplo, menor e comparar todos os outros aí? Podia, mas desse jeito é mais simples de programar. Na verdade, o melhor programa aqui seria esse. Pega o primeiro elemento e fala que ele é o menor. Na verdade, a gente pode fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Aí é só iterar o seu forte com uma vez a menos, né? Como você já atribuiu o primeiro. Fazer qualquer coisa, mas no nosso caso não pode ser, são só positivos, né? Faz isso aqui, ó. Não, aqui, ó. Load word. Coloca no S2 o que tem no A0. E aí, esse cara aqui, então tá errado ali, ó. Não é A de U aqui é A de U. 0. Esse aqui, a gente faz A de U e começa ele com 1. Daí eu carrego o menor tá aqui agora. Daí vai até 42, sai 3, o resto tá tudo certinho, aqui é menor. E pronto. E agora, o soma é o mais fácil dos três. Acho que é com 0 mesmo. Vou comparar. Carrego. Preciso comparar aqui? Não. Preciso desse conte? Não. Tudo que eu tenho que fazer é acumular o valor. Então, carreguei ele. E daí eu vou fazer o S2, recebe o que tem S2, mais o que tem S1. Ajusto o ponteiro, ajusto o contador. E vou mudar isso aqui para for 4, sai 4. J for 4, sai 4. E acabou. Não era um programa complicado, era? Só era extenso, porque eu pedi para vocês escreverem 3 funções. Você fez em 15 minutos, eu gastei umas 3 horas, professor. Mas eu sou professor, se eu não fosse capaz de fazer em 15 minutos, eu não devia estar dando aula para vocês, concordam? Depois vocês vão dar conta de fazer ele rapidão também. Tá. 4. Pseudo-instruções são aquelas instruções que não existem na ISA do processador, mas sim são uma comodidade do montador, certo? Então, o move aqui, ele era muito fácil, era só fazer um ADU, certo? Vou pegar aqui. Deixa eu fazer aqui no essa primeira instrução aí, ó, o A, ficava assim, ó. ADU S0, $0, $S1. 5 pontos. No caso, seria A de U, né? Sem o I, no caso. Isso. Ui, desculpa. Qual que é o problema nesse cara? Um dos operandos é um inteiro. Então, o que você faz é um A de U, coloca esse cara no AT, $0,42, e daí você faz um null, $T1, $T2 e $AT. O C.
Ali fica assim, ó, lui, AT, a parte menor ali, 0x, a parte maior ali, 4488. E aí aqui você faz um ORI, aí vai ser o S0, recebe o que tem no AT, OR com o que tem o 0x, a ABC. 15 pontos, galera. A gente demorou menos de 1 minuto para fazer, né? E a última é para converter essas instruções para o formato dela. Gente, a primeira delas ali, ó, é o load word. Ô, Dala, nessa questão C da 4, eu fiquei bem confuso quanto ao que colocar ali naquele número, depois do AT no LUI e no ORI. Tipo, porque quando você usa lá no... Isso significa load upper immediate. Então, aí quando você pega o basic lá do LA, tá isso aí, né? O problema todo tá aqui, quer ver? Deixa eu mostrar isso pra Só que aí eu não sabia o que pôr, porque lá aparece um número muito diferente. E, tipo, aí eu não sabia o que realmente colocar. O número não tava em hexa lá. Você tinha que selecionar para mostrar em hexa. Aí ia ficar exatamente isso. Olha aí eu pus o número que tava lá. Você tinha isso aqui, né? S0. Você colocou em decimal. Aqui, ó. E o endereço era 0x 4488 AABC. Por que o LA não existe? Porque isso aqui tem 32 bits. E a instrução inteira tem que ter 32 bits. Então você precisa de 32 bits para o endereço. Você precisa de 5 para esse cara. Você precisa de pelo menos 6 para esse. Isso aqui dá 43 bits. Não cabe numa instrução só. Então a primeira coisa que você faz é um LUI. O LUI, ele faz o quê? Ele coloca em um registrador qualquer, eu escolhi o AT aqui, um endereço de 16 bits. Então, o AT é um registrador assim, não é? Ó. Tem 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, certo? Então, esse aqui é o AT. Isso aqui é um número de 16 bits, certo? Está em binário, 4, 4, 4, 4 bits, dá 16. Então, aqui são 2 bytes. Esse aqui é o primeiro byte, esse aqui é o segundo byte. O que ele vai fazer é escrever esses 16 bits aqui, ó. 4, 4, 8, 8, e aqui ele vai deixar 0, 0, 0, 0. Quando eu fizer o ORI, aí eu tô fazendo ali, ó, S0, AT, 0x, AABC. De novo, 16 bits aqui, tá vendo? O que ele vai fazer é pegar o AT, que é 4488, esse aqui é o AT, 0000, esse está em hexa, tá? E vai pegar esse número aqui, que vai ser AABB 0000 e fazer um OR disso. O OR de 2 bit a bit de 2 palavras vai dar 1 sempre que tiver 1, certo? Então aqui, ó, tem 4, aqui tem 0. 4 é 0100 e 0 é 0000. Então 0100 ou 0000 dá exatamente 0100, que é 4. 4 8 8 A B C, esse aqui. Entendeu como é que esse negócio funciona? Entendi. É o truque que você tem para colocar um endereço de 32 bits numa arquitetura que tem 32 bits. Então você tem que dividir o endereço em 2 para caber nas instruções. Beleza? Então aqui, ó, a gente vai precisar daquela tabela. Deixa eu carregar o logicinho aqui. Essa tarde, cara, eu assisti o Viúva Negra. E realmente é o Soldado Invernal. Vocês já viram? Eu não vi, não. Viúva Negra é o Soldado Invernal. Parece que fizeram um encaixe no mesmo vídeo. São essas 4 instruções aqui que nós queremos fazer. Então, vamos fazer essa primeira. Ó. Load word. Primeira coisa que eu tenho que saber é LUI.
Aí eu vou aqui e olho o código do load word, ó. É 1000 10011. Então vai ser 100011. Depois vem o RS dela. Quem que é o RS aqui? É a fonte. A fonte é o S1. Então aqui vai ser 1001. Não, 1. Desculpa, vamos fazer assim. Separar pelos campos. 10001. Depois o S0. 10000. E depois o 0 ali, ó. Que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? Agora eu tenho a minha instrução. Posso juntar ela toda. E agora eu separo de 4 em 4. E aqui vai dar 8 e 3, 0, 0, 0, 0, 0. Tranquilão? Word, mesma coisa. Esse cara é do tipo I. O código do save word é 101011. Quem que é o RS? É o SP. Qual é o índice do SP? 29. Bom, 31 é assim, ó. 1. Isso é o 31. 29 é isso menos 2. Então é assim, concordo? Agora o RT. O RA, né? 1. Agora vem a constante, que é 40. 42 é 101010. Então 40 é 100000. Não, 01000. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, 10, 12. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu junto os 4, ó. Vou separando de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí eu traduzo para hexa. Isso aqui é A, F. Isso aqui, 1010 é A. 1011 é B. F, 0, 0, 2, 8. E que o label é 5 instruções. Então, na realidade, o label você tem que substituir por 101, que é 5. Então, vamos lá. Formato disso. I de novo. Código do BQ. 000100. Olhando na tabela ali, estão vendo? Quem que é o RS aí? É o S1. 10001. O RT é S0. 10000. Label. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não. Perdi as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora deu certo. Junto todos eles. 4. Aí a gente converte. 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 5. Ó, agora o JAL é do tipo... Nota, esse é o mais chato de fazer. O código do JAL ali é o 000011. E agora esse endereço. Você ignora os 4 primeiros bits desse aqui e os 2 últimos desses. Então vai ser 4, que é 0100, 8, que é 1000, 1000, 1010, 1011, 11, 01, 11. O senhor tá decodificando de cabeça ou já decorou? De cabeça, fazendo as contas à medida que eu vou fazendo exercício com vocês. Tá bom, tá rápido. É que nem Matrix, cara. Você só vê loira, ruiva. Você acaba acostumando com esse negócio. Então, esse aqui é quê?
Vamos ver. 1100. 1100 é C. 1101 é D, certo? Todo mundo concorda? Alguém escreveu alguma coisa aí. Eu acho. Achou. O Lucas achou o link do Museu Nacional de Computação. Amanda, acredite, não tem que ser de marcar. Eu não consigo avaliar vocês se a prova é de marcar. É por isso que eu dei o dia inteiro para vocês fazerem, mas vocês tinham pelo menos o tempo reservado para aula, e a prova dava para fazer durante um período. Nossa, eu demorei umas 8 horas para fazer essa prova. Ó, esse aqui é o D. É o D, 2, 2, 2, A, F, 7. Falta só o último lá, que é o AD. O AD é o primeiro que é do tipo R. Beleza. Já estão mandando as mensagens para eu poder contactar eles. Então, esse aqui é do tipo R, eu vou lá e olho o AD. Zero tudo no opcode. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem que é o RS aqui? É o S0. 1, 0, 0, 0, 0. 4, 5. 1, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1, 0. E agora 1, 2, 3, 4, 5 para o function, e o opcode do AD é 1, 0, 0, 0, 0, 0. E você junta tudo. De 4 em 4. E passa para X, ó. 0, 2, 1, 1. Isso aqui é o quê? 9, 0. Desculpa, apertei o botão errado aqui. 2, 0. E acabou a prova. Tranquilo, não é? Tem uma margem de erro aí, que é essa questão de zeros e uns, mas é trabalhoso, mas dá Mas eu para não fazer. corrigi essa questão vendo se vocês erraram isso ou não. Eu queria ver se vocês sabiam o mecanismo. Na realidade, quase todo mundo que fez ela acertou. Essa questão 3 era uma questão que me permitia saber quanto que você sabia de programação, mesmo que você faça cross-compile, né? A questão 1 e 2... Cadê elas? Ah, já perdi elas aqui, já fechei. Formação cultural. Não é formação cultural. A questão 1 me diz se você entende de onde que os computadores que você está usando vêm. E a questão 2 me diz se você entende qual é a ideia da disciplina, que é a gente estudar como o computador deve funcionar e depois como construir um computador. Não, a prova era bem tranquilona. A partir de agora, a gente vai continuar programando ou a gente vai ver outros conceitos? Não, agora o que a gente vai fazer é usar tudo isso que a gente aprendeu para construir um processador que atende essas regras. Só que, droga. Só que a gente vai ter que... A gente vai usar as instruções nesse nível aqui. Para construir o processador. Eu vou dar uma instrução para vocês. Por exemplo, a gente vai construir o suporte no processador para o AD. Daí a gente vai pegar uma AD codificada assim, vai jogar na memória, e aí vai ver quais sinais de controle vão ser gerados dentro do processador. Da hora. Então a segunda avaliação ela vai ser mais uma logicsim, né? Montar essas coisas no logicsim. Eu vou dar esse diagrama aqui para vocês, ó. Sei, tá doido. Mas parece macabro agora, mas a gente vai construir isso aqui interativamente. Agora vamos estudar com o processador. Vai ser assim. Vou fazer assim, ó. O processador tem 3 partes fundamentais, que é buscar, decodificar e executar. Então vamos primeiro construir um pedaço do processador que busca instruções. Uma vez que a gente consegue buscar as instruções da memória, agora a gente vai decodificar elas. Aí vamos construir um pedaço que decodifica. E aí a gente vai, com essa base, busca e decodifica, buscar a instrução e trazer da memória. Decodificar, interpretar, traduzir o opcode e o function.
para saber qual instrução que você quer executar. E daí a gente vai começar a construir um circuito digital para cada tipo de instrução. Mas fica tranquilo. Faz 15 anos que eu ensino isso, todo mundo entende. Então, você disse que a T2 vai ser mais fácil que a T1, né? É aquela coisa, né, cara? Eu ia mal em português e ia bem em matemática. Todo mundo falava que era estranho isso. Mas não é. O que é fácil para um é difícil para outro. Eu acho mais fácil o hardware. Mas eu acho ambos divertidos. Então, minha opinião não importa muito nessa história, concorda? O esquema é você fazer e descobrir. Gente, É só aqui que o áudio do professor está cortando bastante, assim, o volume está oscilando muito. O seu áudio também, eu escuto os carros passando aí atrás. Cara, você tem tipo um autorama dentro da sua casa, vai ter lógica. É que eu tô do lado da janela aqui. Aí, tipo, que hora que passa o carro assim, aí abafa todo outro volume. Tá, então, pessoal, se vocês têm alguma pergunta em relação à correção da prova, se vocês não têm, fala. Essa a correção dessa última questão, ela foi em cima. A gente tinha que falar também qual que era o tipo do. Sim, olha, falei que R, J, I. Beleza. Se você não souber o tipo, você não consegue gerar o código de máquina corretamente. Eu até sabia, só que eu não coloquei. Mas beleza. Então tá, Seres, eu vou ali, quem tiver problema com a correção, que a questão 3 não consegui ler, me manda uma mensagem lá que eu vou contactando vocês um a um, tá? Professor. Fala. Antes de você ir, você poderia enviar aquele arquivo da aula de arquivos, o código da aula de arquivos, que eu procurei e não achei. Queria revisar aquele código, aquela aula lá, e eu não achei ele. Fazer o trabalho tem que colocar a aula do lado, velho, você é louco. Pois é, você tá louco. Gente, como você chora, é uma coisa inacreditável. Ah, professor, tem que ser, né? Não sei quem que chora mais, são vocês ou meu filho de 2 anos que está lá dentro, apavorado porque a mãe não fez o sanduíche do jeito certo. Ele vai ver quando o pai dele for ensinar sempre pra ele. Ele ainda não, mas o outro já está aprendendo. Assembly não, tá aprendendo a ideia de programar. Data da modificação. Tem que ensinar C para ele, hein? Teste e exemplifiers, números 2. Já está ensinando C para o seu filho, professor? Não, meu filho de 5 anos ainda não lê, né, cara? A gente brinca com Mindstorms. Daí, programação no Mindstorms é visual, né? Então ele sabe que o bloquinho faz uma coisa, faz outra, mas ele gosta muito de número, então os números ele se vira bem. Desses dias atrás a gente foi para São Paulo visitar os avós, ele quis ir contando, ele falou, papai, vamos ver até que número que a gente consegue contar na viagem. A viagem dura 10 horas. A gente chegou no 1400 e alguma coisa, eu falei, não, filho, chega, você já sabe no contar, tá ótimo. Beleza? Então, pessoal, então eu vou pegar e contar. Professor. Oi. Naquela foto sua que tá na página da Facom, qual é o Windows que tá na máquina atrás do senhor? O senhor lembra? Que pergunta. Quando o Abdallah acha que já perguntaram tudo pra ele, surge uma dessas. Nossa, cara. Aquilo não é um Windows. É o que? Fala pra nós. Aquilo é um Linux. Qual? Naquela época que eu era magro e novo, deixa eu pensar. É o Curumim. Não era. Eu usava o Slackware. Ah, top. Eu olhei e eu pensei assim, tá parecendo o Windows 95, o 3.11, será que é? Não, É um pedaço da tela. Isso aí é vale. Isso é 2003, 2004.
Ah, não, então é recente, pô. Isso é 2003, 2004. Eu usava Slackware nessa época. Solteiro, sem filhos, Nossa, cara, vocês não têm noção de como é que a minha vida era boa nessa época. 10 quilos mais magro, 10? Falando alemão, falando alemão, pá, Nessa curtindo a época, Europa. eu Ah, acho de que eu é, tava com uns 20 quilos a menos. dá uns corre lá na Europa, em Isso, é, Holanda. fumando só os. isso foi em Florianópolis. Eu tava solteiro nessa época, tá? Solteiro, sem namorado. Essa foi uma das melhores épocas da minha vida. Aquilo era um Slackware atrás. Eu tava fazendo um programa médico ali. Não foi nem eu que tirei essa foto, foi um colega meu. Tava me chamando pra ir pra praia nesse dia. E eu falei que eu não podia ir porque eu tinha que terminar o que eu tava fazendo ali atrás. Vocês acreditam no negócio? Nota-se pela sua cara de animação. É porque ele não tava sozinho. Tinha duas Satisfação, na verdade, né? Não, eu tava bravo pra caramba, porque eu não queria ficar aí. Mas tinha que fazer, né? Eu lembro como se fosse ontem esse dia. Professor, Oi. para quem eu tô pensando em formatar meu computador, colocar o Linux ao invés de Windows, qual versão é mais interessante, você acha? Depende, filho. Hoje em dia todo mundo usa Ubuntu. Você quer falar um Linux? Eu uso um Linux todo dia, cara. Você não usa o Android o tempo inteiro? É um Linux. Baixa um que chama Arc, é o mais de boa. Não, assim, ó, eu não sei qual é a distribuição. As distribuições, elas variam muito, né, com o tempo. Quando eu tinha a idade de vocês, um pouco mais velho que vocês, a gente só usava Red Hat, que era a melhor, a mais popular, assim. Eu não gostava muito porque ela me escondia muito o sistema. E se eu ia usar Linux é porque eu queria ter controle sobre o meu sistema, certo? É por isso que eu preferia a Slackware. Mas antes disso, eu usava muito a Debian. E aí, depois... Eu gosto do Debian. Ela é bem estável. É tranquilão. mas assim, a verdade é que você... Bom, vocês são alunos de computação, né? Você quer uma distribuição bem leve, em que você configure só o que você precisa. O problema é para que você quer usar o computador. Por exemplo, para mim hoje, eu estou dando aula para vocês no Windows. Por quê? Porque o Teams no Windows é 30 vezes melhor. Eu nem sei se tem Teams para o Linux, para começar. Mas não é por causa disso, é por causa de produtividade. O que é o trabalho que eu faço hoje? Hoje eu preparo aula, dou aula, escrevo artigo, reviso texto, edito imagem, essas porcarias que eu faço. Uma das coisas que mais me deixa triste é que eu não sento para programar que nem um louco mais que nem eu fazia tipo, quando eu era estudante. Ou eu não fico estudando hardware. É um trabalho burocrático. Então, nesse aspecto, o que eu preciso é de um PC como uma ferramenta para produtividade. E o Windows ele foi criado para produtividade e automatização de escritório, e ele teve 50 anos aí evoluindo e melhorando nesse aspecto. O Linux não. O Linux é um clone do Unix e ele tem o foco está no sistema operacional. Ele é um sistema operacional mais para servidor. Mas as pessoas querem usar ele porque ele é gratuito, blá blá blá, porque é legal, não sei o que, não sei o que lá. Então as pessoas fazem distribuições. Essas distribuições são o kernel pré-compilado, mais um monte de parafernália em volta que cria uma aparência gráfica, um modo de usar o kernel que está embaixo. Não só a interface gráfica. Aí define como é que vai ser gerência de pacote, um monte de outras coisas. Na realidade, se você pega e instala sei lá, um Ubuntu, que vantagem que você tem em relação a usar o Windows? Vocês sabem ou não? Ah, bom, só às vezes no terminal você pode compilar as coisas na mão, já ajuda a compreender o processo de compilação. Mas o Ubuntu ele esconde muita coisa também. Ele usa lá o Snap para instalar os negócios
usando interface gráfica. Exato. Você não tem muita vantagem. Você pode falar, você é menos alvo de vírus, de ransomware. É verdade, porque tem menos usuários. Mas essa é a única vantagem. O que você vai ter é um monte de desvantagem. Você não vai conseguir usar o seu computador como estação de jogos em muitas instâncias. Vai ter driver que não vai funcionar. Oi? O sistema é mais leve também, né? Se tiver um computador com arquitetura Sim, antiga. se o hardware do seu computador é mais modesto, vale a pena. Mas como aluno de computação, eu acho que vocês deviam ter um Linux instalado, porque vocês podem ficar mexendo lá no sistema operacional. Uma das coisas mais legais é você compilar o kernel para o teu hardware. Como é que a gente instalava Linux quando a gente ia configurar a nossa máquina para estudo? A gente fazia assim, a gente pré-instalava ele. Daí a gente carregava tudo que a gente precisava para poder compilar o kernel. E daí a gente passava dias compilando o kernel, e acertando dependência, resolvendo tudo que precisava. E aí você compilava o kernel no teu computador pro teu computador. E daí você substituía o kernel, né? Bootava o computador e você tinha o kernel mais eficiente possível, específico pro teu hardware. Daí a gente passava uma semana fazendo fine tuning, né? Acertando daemon, acertando tudo as coisas, deixava o computador bonitão. Daí era uma estação de programação. Mas, por exemplo, raramente eu usava interface gráfica, cara. A gente fazia tudo no terminal. E daí ia editar... VI. Não, aí tinha os grupos, né? Tinha o grupo do Emacs e o grupo do VI. E o pessoal do Emacs, do VI falava que o pessoal do Emacs era um cara que queria usar o Windows, mas não tinha dinheiro. E os caras do Emacs falavam que os caras do VI são os caras que meio sadomasoquista, que gostam de sofrer. Eu era dos Emacs. Mas depois que o computador começou a ficar mais poderoso, a gente começou a rodar o X11 o tempo inteiro. Que é interessante ter uma interface gráfica. Mas não mudava muito, porque a gente estava interessado no que estava acontecendo embaixo. Então, você tem que se perguntar por que você está colocando tal sistema no seu computador. É só para usar o Linux ou porque você vai ser uma ferramenta de estudo para a faculdade? Se for uma ferramenta de estudo para a faculdade, eu digo, vai fundo, mas vai fundo mesmo, compila o kernel. Agora, se você só quer uma ferramenta de produtividade, vai para o sistema mais estável. Essa é uma conversa que eu tenho com vocês quando eu dou SO. Como eu não estou dando SO para vocês, vamos terminar a aula de hoje, vamos ver as pendências da prova? Quem não tem dúvida pode ir. Até mais, professor. Por favor, quem tem dúvida, a gente se vê na segunda. Quem tem dúvida, me manda uma mensagem que eu ligo para vocês em seguida. Fechou, então. Manda Boa mensagem noite. aí. Beleza, eu vou atender o primeiro que eu vejo lá. Até mais. Boa noite, professor. Até mais. Até segunda, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite.